E vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora em nosso estúdio com o deputado Fernando Cury, do Cidadania. Ele fala do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o CONDECA, e das ações do mandato. Seja bem-vindo, deputado. O senhor é o primeiro deputado a sentar nessa bancada, onde o presidente esteve aqui conosco, mas o senhor é o primeiro deputado a participar no decorrer do jornal. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da TV Alesp, o seu convite, Mel, para que a gente pudesse estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, principalmente das nossas ações como presidente do CONDECA, como você mesmo disse, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em São Paulo. Cumprimentar a todos os nossos telespectadores da TV Alesp que nos acompanham, de todo o estado de São Paulo, e dizer da alegria de poder estar aqui, inclusive inaugurando aqui a bancada, né? Primeiro deputado junto com você, para a gente poder falar um pouquinho e parabenizar o nosso presidente, a vocês todos da área de comunicação da Assembleia Legislativa por esse novo estúdio, né? Essa nova casa de vocês, primeiro mundo. Parabéns, espero que vocês possam aqui desenvolver um importante trabalho. Deputado, eu particularmente tenho um grande apreço pelo CONDECA. Eu fiz comunicação para o CONDECA dos Conselhos de Cidadania do Estado de São Paulo há uns 10 anos e sei da seriedade e da importância do trabalho do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E o senhor, além da atuação parlamentar, é o presidente, como a gente bem falou, e o CONDECA acaba de escolher 28 projetos para serem, para ter investimento, né? São ações educacionais, recreativas, esportivas e sociais voltadas para a criança e do adolescente. São 6 milhões de reais que o CONDECA vai ajudar para 28 projetos. Como é que foi essa escolha no meio de todo esse problema que a gente está vivendo? Como é que foi? Qual foi a dificuldade de escolha? Bom, primeiro, Mel, dizer que esta leitura que você fez dos 6 milhões para 28 projetos, na verdade é uma etapa, é uma parte de todo o trabalho que o Conselho vem realizando. Essa etapa que aconteceu agora no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Dória, da secretária Célia Parnes, onde nós assinamos aí esses 28 convênios com prefeituras e organizações sociais. Mas, na verdade, são 80 milhões de reais, né, para praticamente 320 projetos para todo o estado de São Paulo, também entre prefeituras e organizações sociais. E essa agora foi uma etapa, 6 milhões de reais para beneficiar 28 organizações e prefeituras, mais de 5.200 assistidos, né, crianças e adolescentes que serão beneficiados com esses recursos. Um critério muito bem trabalhado dentro do conselho, né, da qual eu presido. Esse conselho possui membros da sociedade civil, representando as organizações, a sociedade civil como um todo, e também membros do poder público. A gente lança um edital a cada 2 anos. Todo ano tem destinação de recursos das empresas, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, através da questão da dedução do imposto de renda, certo? Mas a gente faz o edital bienal, né, a cada 2 anos. Junta-se o recurso dos 2 últimos anos para a gente poder investir, né, financiar projetos nas cidades do estado de São Paulo. E a gente lança esse edital, e nesse edital tem lá todos os requisitos, todas as regras que as entidades, as organizações sociais e as prefeituras têm que seguir para que possam ser contempladas, né? E quando eles se inscrevem nesse edital, que é um chamamento público, é um edital, né, eles se inscrevem. A gente tem a oportunidade, através das nossas comissões permanentes e internas do Conselho, né, do CONDECA, neste caso dos projetos, é a comissão de análise de projetos, análise e aprovação de projetos, onde a gente classifica cada projeto, né, a gente analisa, tem uma equipe técnica que faz a leitura disso, e a gente classifica através das notas, seguindo alguns requisitos. Um importante requisito, que foi inclusive nós que implementamos, eu sou conselheiro do CONDECA há 6 anos, 5 anos e meio praticamente, os 4 primeiros anos eu era membro conselheiro e nesses últimos 2 anos eu sou conselheiro presidente. Inclusive o nosso mandato deve terminar agora no final deste ano, na verdade comecinho de 2021. Devo retornar como conselheiro, mas não mais na presidência. Então a gente fez uma classificação dividindo o estado de São Paulo para que pudesse receber esses recursos, para que a gente pudesse democratizar, pulverizar de uma forma onde a gente democratizasse os recursos do Conselho, do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. A gente dividiu o estado em cidades de pequeno porte,
médio porte, grande porte, projetos da capital, da Grande São Paulo e projetos regionalizados, que são 2 ou mais cidades, dentro, obviamente, como eu te disse, desses critérios. Então, houve uma classificação e uma aprovação desses projetos. Esses que foram 28 contemplados passaram por todos esses requisitos e agora tiveram a sua assinatura realizada na última quinta-feira e nós vamos ter, então, a liberação do recurso para que eles possam executar as políticas públicas nas suas respectivas cidades. Eu sei que esse processo é extremamente criterioso. Eu já vi esse processo acontecer e eu sei que ele é muito criterioso. Deputado, quais são as obrigações que essas entidades passam a ter com o CONDECA? Eu sei que eles têm, não é simplesmente receber o recurso, eles têm obrigações, eles têm que cumprir ali o que eles se propuseram nos projetos. Como é que isso funciona? Exatamente isso, Mel, como você mesmo disse. Esses projetos, como eu falei anteriormente, eles são classificados, né? Eles são classificados, aprovados, né? Com as suas respectivas notas, se enquadrando nos seus devidos eixos, assistência social, cultura, esporte, saúde, enfim. E quando eles são aprovados, classificados, aprovados e recebem o recurso, eles têm que, a primeira coisa é atingir a sua finalidade, a primeira coisa é poder executar e com a obrigação de executar aquilo que diz no projeto, no plano de trabalho. Então, eles têm que executar aquilo que está ali no papel. E depois tem que ter uma prestação de contas disso. A gente divide o pagamento dos recursos do CONDECA em 2 vezes, né? São 2 parcelas. A gente libera a primeira parcela, e depois eles têm que prestar conta, as entidades, as prefeituras prestam conta, né, desta primeira etapa, e assim que presta conta, que a DRADES e a SEDES, que é a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, dão um ok, dizendo que as contas realmente foram aprovadas, está tudo certo, a gente libera, eu como presidente assino o empenho e assino a liberação do recurso para a segunda e última parcela para que o processo e o projeto possa ser terminado. Então a obrigação basicamente são 2 coisas. Primeiro, fazer aquilo que o plano de trabalho rege, né? Aquilo que foi delineado no plano de trabalho. E segundo, prestação de contas ok, para que possa receber o recurso no primeiro momento e depois a entidade fique quites, né, com o poder público, podendo inclusive participar de editais futuros. Deputado, a gente sabe que esse processo que a gente está vivendo agora, da pandemia, a gente expôs muitas fragilidades, muitas desigualdades sociais. Isso interferiu na escolha? Ficou mais difícil a escolha por conta da pandemia? Porque, obviamente, que muitas entidades estão precisando de ajuda e de recursos. Isso interferiu um pouco nos critérios que o CONDECA utiliza? Na verdade, Mel, você está coberta de razão. Essas entidades, essas organizações sociais e até mesmo as próprias prefeituras que desenvolvem políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes exercem um papel fundamental, de extrema importância na nossa sociedade, né? Um papel que deveria, obviamente, ser do poder público de uma forma geral, seja na esfera federal, estadual ou municipal. E aí essas entidades, essas organizações, inclusive de grande parte de forma voluntariado, né, com voluntários, acabam realizando esse papel que deveria ser nosso. Nós não tivemos grandes dificuldades no sentido de enfrentar a pandemia e ter dificuldade, como a gente está dizendo aqui, para classificar esses projetos, porque na verdade eles foram classificados um pouco antes. Não existia a pandemia ainda. Eles foram sendo analisados, classificados, né, de acordo com o edital anterior do ano de 2019, né, o último edital, onde ainda não existia a pandemia. Essa classificação e essa aprovação veio neste momento de pandemia, né, mas de uma forma natural, um processo normal, porque os projetos já haviam sido apresentados anteriormente. Então, essa questão da pandemia, ainda que tenha nos tornado mais latente essa dificuldade, essa questão social, isso não influenciou diretamente que os projetos já haviam sido feitos, né, já haviam sido apresentados e nós já estávamos em fase de classificação. O que a gente fica muito apreensivo, na verdade, e é importante usar aqui os microfones da TV Ares para a gente falar um pouco disso, é que nós temos 3 pontos importantes. O primeiro ponto é a admissibilidade, classificação e aprovação do projeto. Isso cabe a nós, ao conselho, eu enquanto presidente, ao time de conselheiros. Admitir, classificar e aprovar o projeto. O terceiro e último passo é a assinatura do empenho, a liberação do recurso. A gente assina o convênio, empenha o recurso, assina o convênio e libera o recurso para a organização e para a prefeitura. Mas nós temos um segundo passo, que é o passo intermediário, que é um passo administrativo e burocrático. Esse passo
quem executa é a SEDES, a Secretaria Estadual, que é a instrução do processo, a montagem do processo para fazer o termo de fomento e para poder fazer o conveniamento. As prefeituras assinarem e também as entidades e as organizações. Isso acaba demorando um pouco pelo fluxo que a Secretaria tem. Isso talvez tenha prejudicado um pouco as nossas organizações. Mas agora a Secretaria está retomando esse ritmo, fizemos essa assinatura dos últimos 28 projetos aí que você relatou e espero que daqui para frente, principalmente no ano de 2021, com a instalação do São Paulo Sem Papel, a gente consiga dar um ritmo e um fluxo mais rápido, mais diferenciado nessa questão dos projetos do Condeca. É muito bacana, muito interessante. Deputado, em 2018, o senhor apresentou o projeto 565, que permite que o fundo especial do Condeca não seja usado no contingenciamento, ou seja, que ele fique disponível para outra finalidade, ele tem que ficar só para o Condeca mesmo. E aí, assim, a importância do fomento para a criança e para o adolescente. Esse é praticamente um projeto premonitório, porque nesse momento de pandemia a gente precisou dos fundos para a utilização de recursos do Estado. Porém, a criança e o adolescente tem uma necessidade que é constante e é muito grande. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, principalmente das preocupações que o senhor teve quando apresentou o projeto lá em 2018. Isso, você está coberta de razão mais uma vez, né? É importante a apresentação desse projeto. A gente tem a intenção sempre de preservar os recursos que são voltados para as nossas crianças e adolescentes, que a gente sabe quão importante eles são, principalmente para o dia do amanhã, né? É importante a gente formar bons cidadãos, boas pessoas. É importante a gente colocar a mão enquanto poder público, enquanto sociedade civil, para a gente poder tirar essa garotada das ruas, do álcool, das drogas, da criminalidade, combater a exploração sexual, né, a violência sexual infantil. Então, esses recursos são importantes. Além do que, né, de ter essa questão da prevenção e da proteção, executar de fato políticas públicas no contraturno escolar, né, a criança vai de manhã na escola, à tarde ela exerce uma atividade ou vice-versa, atividades esportivas, culturais, enfim, né, atividades na área da saúde, são tantas que a gente vai ajudando a formar o caráter e ajudando a formação mesmo dessas crianças que serão futuras pessoas de bem, né, dentro da nossa sociedade. Então esse recurso não pode escapar. Nós não podemos perder esse recurso, permitir que ele entre pelo ralo ou ele entre nos recursos, no buraco da máquina pública. Então a gente, em algumas cidades, algumas capitais, alguns estados, naquele momento vinham contingenciando o recurso dos fundos estaduais de criança e adolescente, inclusive outros fundos. Isso me preocupou muito. A gente entrou com esse projeto de lei que ainda está tramitando, né, aqui na casa, ele ainda não avançou, ele ainda não seguiu, não foi aprovado, nada disso. Mas ele está tramitando e a gente veio cuidando disso na palma da mão com muito carinho. Tanto é que no momento da pandemia, logo no início da pandemia, abril, maio, se eu não me engano, nós aprovamos aqui na Assembleia um projeto de lei do Poder Executivo, que foi sancionado, obviamente, pelo governador, onde ele contingenciou grandes recursos, grandes valores e diversos fundos. E eu, como presidente do Condeca, fui, lutei, briguei. A gente conseguiu não incluir o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente nesse contingenciamento, como você mesmo disse, para a gente cuidar da pandemia. Se eu não me engano, todos os fundos juntos davam cerca de 2 bilhões de reais. O nosso do Condeca é um fundo grande, hoje ele deve ter cerca de 120, 130 milhões de reais. Ia ser muito ruim para as políticas públicas voltadas para as nossas crianças e adolescentes se esses recursos tivessem sido dissipados, né? Então a gente conseguiu preservar, mesmo com a não aprovação do projeto. Foi uma interlocução minha enquanto presidente do nosso conselho, participando aí os conselheiros da sociedade civil e do poder público, e conseguimos atingir o ápice disso, que foi a preservação do nosso fundo estadual, né, dos nossos recursos para beneficiar as nossas crianças e adolescentes. Deputado, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, aqui da atividade parlamentar, a gente está discutindo o orçamento. Eu queria saber quais são os critérios que o senhor usa para destinar as emendas, as emendas que o seu mandato tem direito, e como que o senhor, se o senhor dá sempre prioridade para Botucatu, que é a cidade que o senhor, que elegeu o senhor. Na verdade, Botucatu, eu tive 100 mil votos, Botucatu me deu 40 mil votos, praticamente 60% da votação da cidade, porque é minha terra, é minha cidade. Meu pai foi prefeito lá, meu irmão foi prefeito lá, eu sou de lá, né? Mas eu tive praticamente mais 60 mil votos, 60% da minha votação em outras regiões e outras cidades do estado. Então a gente sempre tem muita cautela, muita preocupação em usar pesos e medidas importantes para contemplar todo mundo.
né, a minha cidade, a minha região, ao entorno da cidade de Botucatu, outras regiões e outras cidades importantes, porque afinal de contas a nossa eleição é um conjunto de votos, né, de apoios que a gente tem pelo estado todo. Então a gente tem muito essa consciência de que realmente o recurso tem que ser dividido, o bolo tem que ser dividido para todo mundo. E o que eu costumo fazer, na verdade, basicamente são duas ações. É ouvir as nossas lideranças, ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores, as pessoas com quem a gente interage politicamente e administrativamente através do nosso mandato. A gente acaba levando recurso não só para as prefeituras municipais, mas também para as organizações sociais, entidades, associações, hospitais filantrópicos e santas casas. A gente tem um contato grande com essa turma da área da saúde, que é um pilar importante do meu mandato, assim como o desenvolvimento social e a agricultura. Então a gente acaba escutando esse pessoal na ponta. E também eu tenho um trabalho dentro do meu gabinete, um trabalho que é permitido, regulamentado aqui pela Assembleia Legislativa, onde a gente acaba fazendo pesquisa nas cidades, pesquisa nas regiões e nas cidades onde eu tenho atuação, para a gente entender qual é a necessidade que a população tem, que aquelas determinadas cidades têm, para nos dar subsídio para que a gente possa executar as nossas emendas parlamentares, como eu te falei, para que a gente não tenha pesos e medidas diferentes, né? Então a gente tenta contemplar todo mundo, o recurso é pouco, né? A demanda é grande, as dificuldades e as necessidades são infinitas, são enormes e infinitas, o recurso é pouco e é finito, né? Mas a gente tenta utilizar e otimizar da melhor forma possível. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente deseja sucesso nessa empreitada, que não é fácil, é um trabalho árduo, tanto dessa conversa com os prefeitos, dessa pesquisa, é um trabalho árduo, quanto no Condeca, que é um conselho que tem muitas demandas. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a você, a toda a equipe da TV Alesp, né, por ter a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho dessa nossa atuação parlamentar. Agradeço aos telespectadores que participaram conosco, né? A gente está à disposição para poder estar sempre aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, mas mais do que isso, prestar conta para a população que nos assiste, para vocês que acompanham a TV Alesp no estado todo, sobre o nosso trabalho. Muito obrigado, um beijo grande a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós e sucesso também aqui nos novos estúdios da Rede Alesp, que a gente possa se encontrar aqui ainda por muitas e muitas vezes. A casa é sua, deputado, volte sempre. Muito Obrigado. obrigada.